aí, meu povo, tudo beleza ou yes? Pessoal, mobilidade urbana, já ouviram falar deste tema? Pois bem, ele está dentro da chamada geografia dos transportes, que é um dos temas possíveis de serem cobrados em qualquer concurso, qualquer vestibular e até mesmo no Enem. Então você que é estudante, você que é vestibulando e está aí se preparando, fique ligado nessas dicas que eu vou te dar aqui agora. Está preparado? Então regala os olhos, ouvidos e vem comigo. Meu povo, sempre que falarem em mobilidade urbana, você deve associar este tema a todas aquelas políticas públicas que objetivem melhorar ou ampliar o acesso das pessoas, facilitar o acesso das pessoas ao ambiente urbano como um todo. Então, para que você compreenda melhor a minha fala, eu quero ajudar ou traçar com você o seguinte aspecto. Quando nos vem à mente o trânsito das grandes cidades, médias, grandes cidades, as capitais, as metrópoles do Brasil, automaticamente é certo que nós imaginamos um trânsito caótico. E por que nós pensamos em um trânsito caótico, como esse mostrado na fotografia? Porque há uma preferência clara e declarada pelo transporte particular e individual. E por que as pessoas preferem o transporte particular e individual? Porque o transporte público coletivo, na maioria das vezes, é ineficiente, inseguro, certas vezes ele também é caro. Todos estes fatores desestimulam as pessoas a utilizá-lo. Olha só a fotografia do metrô, abarrotado de pessoas. O mesmo acontece nessas duas fotos que mostram os ônibus aí, ó, certamente no horário de pico e lotados. Qual o conforto que o cidadão tem em utilizar um transporte como esse aí? Nenhum. Diante deste problema, cabe ao poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, buscar possíveis soluções para este problema. E quais seriam medidas passíveis de serem aplicadas para melhorar a mobilidade urbana? Primeiro deles, incentivo ao uso do transporte coletivo. Incentivar, por exemplo, a galera a andar de busão. Como que se incentiva o uso de transporte coletivo? Nessa fotografia, por exemplo, perceba que há uma via, uma parte da avenida destinada exclusivamente ao tráfego dos ônibus. Ou seja, os ônibus passam a transitar de forma muito mais rápida, mais eficiente, o que é um fator que pode atrair as pessoas. Além deste, olha essa outra possibilidade. Integração de modais, neste caso, integração do ônibus e do metrô. Como assim? A ideia é fazer com que a pessoa pague apenas um ticket e possa utilizar os dois modais, sem a necessidade de pagar mais um outro. Isso normalmente acontece quando constroem-se terminais compartilhados pelos ônibus ou pelos metrôs ou trens metropolitanos, geralmente chamadas aí de estações rodoferroviárias ou estações que compartilham mesmo o ônibus mais o metrô ou mais o trem metropolitano. Além desses incentivos ao uso do transporte coletivo, uma outra medida possível, incentivo ao uso de bicicletas, como por exemplo construindo bicicletários. Para que serviriam os bicicletários? Serviriam como se fossem estacionamentos de bicicletas, ou seja, a pessoa pagaria ali uma pequena taxa, ou às vezes nem pagaria essa taxa e deixaria a bicicleta guardada em segurança. Ou então seria disponibilizado para o cidadão um aluguel de bicicletas. Faz lá um cadastro e as pessoas alugariam as bicicletas. No canto direito, uma imagem de uma ciclovia. Construir ciclovias é também uma medida que pode estimular o uso deste modal de transporte. A ciclovia ela tem como principal vantagem tornar o uso de bicicletas mais seguro. Em terceiro lugar, ou melhor, continuando ainda, mais outra forma aqui de incentivar o uso de bicicleta. Integração da bicicleta com os ônibus ou integração da bicicleta com o metrô. Nas grandes cidades, dificilmente as grandes distâncias conseguem ser vencidas por bicicletas. Os ciclistas certamente terão dificuldade em realizar grandes trajetos utilizando a bicicleta. Então, a ele pode ser dada a possibilidade de fazer o quê? O camarada vai de bike até a estação, até o ponto de ônibus. Chegando o ônibus, ele acopla a bicicleta na parte da frente, como foi feito neste exemplo aqui da imagem. Sobe no busão, chega no destino, desce do ônibus, pega a bicicleta e acaba de chegar. Ou então ele faz algo semelhante com o metrô. Vai de bicicleta até a estação do metrô, entra com a bicicleta dentro do vagão. É uma integração bicicleta mais metrô ou mais o ônibus. Em terceiro lugar, agora sim, o pedágio urbano. O objetivo é cobrar pelo trânsito de carros em algumas ruas do centro.
Esta fotografia é de Londres. Londres, há mais de uma década, faz uso do pedágio urbano e os resultados têm sido positivos. Muitas pessoas, ao saírem de casa, fazem o seguinte raciocínio: se eu for para o centro de automóvel, vou ter que pagar o pedágio. Quanto que é o pedágio? Tanto. Não, melhor eu ir de ônibus ou melhor eu ir de metrô. Isso acaba desestimulando, portanto, o uso do transporte individual e, ao mesmo tempo, estimula as pessoas a usarem o transporte público coletivo. Em quarto lugar, tarifa de estacionamento. Muitas cidades chamam essa tarifa de estacionamento de zona azul. Para estacionar em algumas ruas do centro é necessário o pagamento de uma taxa. E além de pagar uma taxa para estacionar nas vias, essa tarifa de estacionamento ela estabelece também um limite de tempo. Isso traz duas vantagens. A primeira é uma maior rotatividade de estacionamento, que beneficia principalmente o comércio. E acaba também desestimulando o uso do transporte individual no centro. Mais uma vez a pessoa vai pensar: se eu for de carro para o centro, vou ter que pagar estacionamento, tenho que ir em vários lugares, então terei que pagar vários estacionamentos. Compensa mais eu ir de ônibus, compensa mais eu ir de metrô. Desestimula o uso do automóvel individual e particular. Rodízio de placas. A cidade de São Paulo adota isso há alguns anos. De acordo com os dias da semana, cria-se uma rotatividade das placas. Aqui, por exemplo, segunda-feira, somente podem transitar carros com placas 1 e 2. Na terça, carros com placas terminadas em 3 e 4, e assim sucessivamente. É uma estratégia para limitar o número de automóveis nas vias. E, por último, uma última possibilidade, a carona solidária. Isso aqui costuma dar mais certo entre vizinhos. Quando 2 ou mais vizinhos trabalham na mesma empresa, ou estudam na mesma escola, ou próximos, ao invés de cada um sair de casa no automóvel individual e particular, combina-se de irem num carro apenas. Na fotografia, por exemplo, 3 mulheres certamente indo ao trabalho. Ao invés das 3 irem nos carros particulares, nos carros próprios, elas vão num carro apenas. Aqui, pelo menos 2 carros a menos nas vias. E além de diminuir o número de veículos nas ruas, há uma melhoria também da questão da poluição. Menos gases poluidores serão emitidos, afinal de contas são menos carros nas ruas. Algumas empresas criam inclusive, olha a plaquinha do lado aqui, exclusivo carona solidária. Cria-se alguns benefícios para os funcionários que fizerem uso da carona solidária. Nesse caso aqui, um estacionamento exclusivo para quem pratica essa estratégia de melhoria do trânsito. Beleza, pessoal? A ideia aqui então é focar no seguinte: perceba que eu listei várias possíveis soluções. Essas variadas possíveis soluções devem ser aplicadas em conjunto. Jamais o trânsito vai melhorar, a mobilidade urbana vai avançar se apenas uma medida for aplicada. É um conjunto de medidas que vão, ao longo prazo, contribuir para a melhoria do transporte ou da mobilidade urbana. Aqui só para a gente descontrair um pouquinho, se você pensa que andar de ônibus na sua cidade é ruim, é porque você não conhece o transporte coletivo de algum país do Sudeste Asiático. Olha na fotografia, isso era para ser um trem, mas estava abarrotado de pessoas. Nessas 2 outras fotografias, algo semelhante acontece. Bom que nesse micro-ônibus aqui, imagino que mais uma pessoa que subir do lado esquerdo ali, o busão é capaz que tomba, viu? Você tá louco. Aqui uma experiência feita no começo deste ano de 2016, na cidade de São Paulo. A campanha visava exatamente mostrar o tamanho do espaço ocupado por automóveis nas vias. Nessa fotografia aqui, no canto inferior direito, são 40 automóveis ocupados por apenas uma pessoa, o motorista. Se estas 40 pessoas, ao invés de deslocarem-se nas vias urbanas no automóvel particular e fizessem uso das bicicletas, olha no canto superior direito o espaço que elas ocupariam. Ou melhor, se elas fizessem uso de ônibus, olha as 40 pessoas dentro do ônibus, o espaço que seria economizado nas avenidas. Isso com certeza traria uma melhoria muito grande no trânsito urbano, na mobilidade urbana. Mas isso só é possível, repito, se aquelas medidas anteriormente trabalhadas por nós fossem aplicadas. E aqui uma última frase para a gente refletir um pouquinho e encerrar a aula. Olha lá, um pensador, um cientista da área dos transportes, que diz o seguinte: combater o congestionamento alargando vias é como combater a obesidade afrouxando o cinto. Muitos gestores públicos, prefeitos, governadores, acreditam que melhorar o trânsito significa o quê? Construir mais avenidas, construir viadutos, pontes. Estas medidas por si só não são capazes de melhorar o trânsito.
Aqui a ideia é que combater a obesidade afrouxando o cinto seria a mesma coisa que combater o congestionamento construindo novas avenidas. A longo prazo isso não surte o efeito desejado. Valeu, minha gente. Então é isso aí. Espero que você tenha compreendido a minha fala, você que talvez não tinha ainda muita noção sobre o assunto. Espero que agora as coisas tenham ficado mais claras para você. Valeu? Então, lembre-se sempre, caso ainda não tenha feito, inscreva-se aí no meu canal, curta também minha página no Facebook, Professor Gabriel Augustos. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Bons estudos, forte abraço e até a próxima. Valeu!